Brasil finalmente resolveu fazer uma grande distopia cinematográfica. E, como todo bom brasileiro, decidiu começar pelo Jogo do Bicho. Em Corrida dos Bichos, o Rio de Janeiro foi devastado por uma catástrofe, o mar desapareceu e o país encontrou uma solução perfeitamente razoável para reconstruir a sociedade: transformar pessoas pobres em atletas de parkour e fazer a elite apostar em quem vai morrer. Eu admito, como premissa é uma ótima ideia. E quando você coloca Fernando Meirelles na direção, um elenco cheio de nomes conhecidos e uma produção desse tamanho, a expectativa sobe ainda mais. O problema é que Corrida dos Bichos me deixou com uma sensação muito específica. Eu queria muito mais desse filme. Não necessariamente porque ele seja ruim, mas porque ele encontrou uma ideia que poderia render uma distopia brasileira realmente marcante. E parece ter medo de escolher exatamente o que fazer com ela. A história acompanha Mano, interpretado por Matheus Abreu. Ele vive no perímetro da morte, uma região rebelde que tenta combater o sistema das corridas. Só que sua irmã, Dalva, é colocada como garantia em uma aposta. Para salvá-la, Mano precisa entrar justamente no jogo que passou a vida tentando destruir. E aqui está o melhor elemento do filme. O conflito do protagonista é simples e funciona. Ele não quer participar, mas precisa participar. Não para ficar rico, não para virar famoso, para salvar alguém. E isso dá à história uma tensão muito mais interessante do que simplesmente colocar um herói tentando derrubar um governo malvado. Porque Mano precisa entrar no sistema para lutar contra o sistema. É uma contradição boa. O problema é que Corrida dos Bichos tem várias outras ideias igualmente interessantes e parece incapaz de escolher entre elas. A desigualdade social, a espetacularização da violência, o entretenimento como ferramenta de controle, a transformação de uma manifestação popular em produto da elite, a crise climática, a ascensão social. Tudo isso está aqui. Mas quase nada permanece tempo suficiente para realmente deixar uma marca. É como abrir 20 abas no navegador e depois reclamar que o computador ficou lento. Visualmente, porém, o filme tem bastante coisa a oferecer. E talvez seja aqui que Corrida dos Bichos consiga mostrar personalidade. Esse futuro não parece simplesmente uma cópia de uma distopia norte-americana. Existe um Brasil improvisado, desigual e decadente. O Rio, transformado pela catástrofe, tem identidade. E as corridas são boas. O parkour funciona, a câmera acompanha bem os personagens e existe energia suficiente para transformar algumas sequências em espetáculo. Só que, depois de algumas corridas, você começa a perceber a fórmula. E quando a terceira corrida começa, aquela sensação de descoberta diminui bastante. O filme parece ter encontrado uma estrutura visual que funciona e decidiu repetir. E isso é uma pena, porque a ideia central permitiria muito mais criatividade. Afinal, estamos falando de um espetáculo baseado em animais. O próprio jogo do bicho poderia ter sido usado de maneiras muito mais inventivas para diferenciar cada competição. Mas o roteiro acaba utilizando o conceito mais como decoração do que como motor narrativo. E isso resume bem o problema do filme. Ele tem ideias boas o suficiente para sustentar uma história inteira, mas frequentemente as utiliza como elementos de cenário. O elenco é enorme. Rodrigo Santoro, Isis Valverde, Grazi Massafera, Bruno Galhaço, Seu Jorge, Anitta, João Guilherme, Silvério Pereira, Leandro Firmino.
É praticamente uma convenção de celebridades. E alguns realmente conseguem fazer alguma coisa. Matheus Abreu segura bem Mano. Rodrigo Santoro dá alguma complexidade a Abu, alguém que conseguiu subir dentro daquele sistema sem realmente escapar dele. Isis Valverde também consegue humanizar Nadine, mas existe gente demais para pouco espaço. E alguns personagens parecem ter sido criados com a lógica: precisamos de um personagem para esse ator. O caso de Bruno Galhaço é particularmente engraçado, porque o sujeito praticamente entra em cena já sendo anunciado como vilão. E aí temos Anitta como Divina, apresentadora das corridas. A ideia até faz sentido. Ela ajuda a vender aquele universo como espetáculo, mas também evidencia uma característica do filme. Às vezes parece que estamos vendo uma produção muito interessada em mostrar que existe uma corrida dos bichos e menos interessada em contar uma história realmente memorável dentro dela. Curiosamente, a música Bichos Escrotos dos Titãs funciona muito melhor do que eu esperava. Porque, sejamos honestos, se existe uma música brasileira apropriada para uma sociedade onde pessoas correm desesperadamente enquanto outras apostam nelas, é essa. No fim, Corrida dos Bichos é um daqueles filmes difíceis de odiar completamente, porque eu consigo enxergar o esforço, consigo enxergar a ambição e, principalmente, consigo enxergar o filme que ele poderia ter sido. A direção tem personalidade, as corridas funcionam, o protagonista funciona, o conceito é ótimo. O problema é que o roteiro tenta fazer tanta coisa que acaba não desenvolvendo nenhuma delas até o fim. E aí vem aquela sensação inevitável. Isso parece o primeiro capítulo de alguma coisa maior. Só que eu não quero necessariamente uma continuação. Eu queria que o próprio filme tivesse tido coragem de escolher uma única história e desenvolvê-la até o fim. Porque talvez Corrida dos Bichos não seja um filme ruim. Talvez seja algo mais frustrante. Um filme interessante que não conseguiu acompanhar a própria ideia. E agora eu quero deixar uma pergunta para você. Quando um filme apresenta um universo cheio de potencial, mas não consegue desenvolvê-lo, isso aumenta sua curiosidade pelo que poderia vir depois? Ou faz você sentir que perdeu 2 horas assistindo a uma promessa? Porque, no meu caso, eu ainda estou tentando decidir se sair da corrida querendo mais ou querendo que o filme simplesmente tivesse chegado mais longe. Eu sou o Fábio e este foi mais um comentário pós-créditos. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos e clica ali no sininho para continuar seguindo na sua plataforma favorita. Até a próxima sessão.